dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Hoje estamos no dia 681 do projeto Bíblia para Iniciantes. Eu estou entusiasmado, muito entusiasmado com esse dia, porque nós vamos falar de uma mulher incrível. Uma mulher incrível, que é uma heroína da fé, listada aqui no rol dos heróis da fé de Hebreus 11. Uau! O nome dela é Raabe. Caraca! Eu tô entusiasmado demais, gente, para falar de Raabe. Por quê? Você vai entender. Ela é a 12ª, né, na lista aqui dos heróis da fé, sendo que o 11º foi um exemplo de um povo, né, o povo israelita que teve fé para passar pelo Mar Vermelho, para derrubar as muralhas de Jericó. E agora nós vamos para a 12ª heroína, para o 12º exemplo, referência de fé nesse capítulo tão poderoso que é Hebreus 11. Vamos continuar nessa jornada. Vem comigo e entenda o porquê que Raabe é uma mulher tão importante aqui na Bíblia. E ela é citada algumas vezes de forma assim poderosa. Vamos lá, vamos entender primeiro como está lá em Hebreus 11, versículo 31, para depois eu explicar e contextualizar. Amém? Vamos junto? Versículo 31 de Hebreus 11 diz assim: foi pela fé que Raabe, a prostituta, olha só, a prostituta Raabe, não morreu com os que tinham desobedecido a Deus, pois ela havia recebido bem os espiões israelitas. Gente, vale a pena ir lá em Josué, capítulo 2, a partir do versículo 1 até o 21. Fala sobre isso, sobre os espias que foram designados por Josué. Eles já tinham saído do deserto, já estavam entrando ali na terra de Canaã. Jericó era ali talvez a cidade mais fortalecida na entrada dessa terra grandiosa de Canaã, que estava prometida para os hebreus. E eles precisavam conquistar Jericó, era uma fortaleza, precisavam. Então Josué mandou 2 espias que a gente não sabe o nome deles. Esses 2 espias foram para Jericó. E lá em Jericó, eles entraram na casa de Raabe, que era uma prostituta. Então, provavelmente, eles usaram isso como uma estratégia para não serem notados lá, né? Talvez fingindo ali que iriam usar os serviços dela, né? E lá ficaram, né? Ficaram ali para espiar como é que era o sistema de defesa, o sistema ali da muralha e tudo, né? Que inclusive a casa de Raabe ficava ali no meio daquela muralha gigantesca de Jericó. Enfim, e olha só o que Raabe faz. Raabe, ela é procurada pelos pelas pessoas de Jericó, pelas pessoas que moravam ali em Jericó, pelas autoridades, porque ficaram sabendo disso, que 2 espiões tinham vindo espiar. E ela falou que os espiões já tinham saído. Na verdade, ela tinha escondido os espiões na casa dela, se arriscando de uma forma muito forte, porque se pegassem isso, ela estava condenada, ela seria morta. Mas ela arriscou a vida dela em favor dos espiões. Por que ela fez isso? Essa é a pergunta. Poxa, mas por que ela fez isso, sabendo que a cidade toda de Jericó, todas as pessoas que ela conhecia, né, até os clientes dela, todos estavam ali em perigo com aqueles 2 espiões? Mas você vai entender aqui. Lá em Josué, capítulo 2, versículo 11, ela fala assim para os 2 espiões, os 2 espias:
porque o Senhor vosso Deus, uma conversa com eles, o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Ela reconheceu pelos relatos sobre o povo israelita, ela reconheceu que Deus era o Deus dos israelitas, que os israelitas adoravam ao verdadeiro Deus. Por tudo o que foi relatado para aquele povo lá em Jericó, eles já sabiam do acontecido, do Mar Vermelho se abrindo, né, deles passando a seco. Eles já sabiam de outras conquistas anteriores, eles já sabiam o que estava acontecendo e do número, de como Deus havia multiplicado esse povo em 430 anos lá no Egito. Eles já tinham essa notícia de tudo isso. E Raabe sabia disso. Ela tinha a consciência que aquele Deus era o Deus verdadeiro e ela queria conhecer melhor esse Deus. Ela acolheu esses 2 espias, protegeu eles, mentiu para as pessoas, para as polícias, né, os policiais que foram ali, os soldados que foram ali em busca deles, falou, não, eles já fugiram, esses soldados foram atrás, né, dos espias. Depois de um tempo, depois de 3 dias, os espias foram e deixaram combinado, né, que eles destruiriam Jericó, mas salvariam Raabe, os pais de Raabe, os irmãos de Raabe, toda a casa de Raabe. Provavelmente Raabe era solteira, né, com certeza solteira, até porque a gente sabe que depois que Josué e todos os israelitas entraram ali em Jericó, né? Vocês sabem como foi, eu falei no áudio passado, lá no 7º dia, como o muro caiu, eles entraram, salvaram Raabe, e Josué deixou uma ordem. Lá no versículo 25 de Josué 6 diz assim, mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe, e a casa de seu pai, e tudo quanto tinha, e habitou Raabe no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto escondera os mensageiros que Josué enviara a espiar Jericó. Raabe foi tão acolhida, Raabe foi tão importante, e é importante agora trazer um contexto que talvez seja o mais importante de tudo aqui. É entender que quando Deus escolheu Israel, né? Jacó, que mudou de nome para Israel, todos os seus filhos, a partir de Abraão, quando Deus escolheu esse povo, ele escolheu para que fossem enviados a todas as nações e para que mostrassem às outras nações esse Deus maravilhoso, que é o nosso Deus Pai verdadeiro. E todas as pessoas que receberam a esse Deus, mesmo que não fossem hebreus, mesmo que não fossem judeus, né? Essas pessoas eram acolhidas. Raabe foi acolhida, ela foi acolhida por mais que ela fosse uma prostituta, os pecados dela foram perdoados, ela foi acolhida de uma forma tão verdadeira que Salmão casou com ela. Salmão, da linhagem de Judá, Salmão, da linhagem que inclusive Salmão e Raabe estão na linhagem de Jesus. Quando a gente vai lá em Mateus capítulo 1, o quinto versículo do Novo Testamento fala de Raabe, que Jesus está na linhagem, cita, né, essa genealogia que vem lá de Abraão, 14 gerações de Abraão, depois de Davi mais 14, depois mais 14 até Jesus, fala de 5 mulheres apenas, e uma delas é Raabe. Raabe fala de Tamar, fala de Raabe, fala de Ruth. Amém? Olha, Raabe e Ruth, essas duas. Ruth é um livro incrível também, que é depois de Juízes. Tem Josué, Juízes, e depois Ruth, 4 capítulos incríveis, maravilhosos. Também uma pessoa que não era israelita, que foi acolhida, e Boaz casou com ela,
que gerou também, e foram a voz de Davi, a voz do rei Davi. Mas Raabe, gente, Raabe era prostituta. Ruth não era prostituta. Ruth tinha casado com um dos filhos de Noemi, né? E depois morreram os filhos, morreram o marido de Noemi, e Ruth aceitou ao Deus de Israel. Raabe também. Raabe aceitou ao Deus de Israel. Então isso é para que nós entendamos que o povo israelita, ele não pode se sentir os melhores de todos, os escolhidos. Não, tem uma missão, é uma missão de mostrar para o mundo inteiro esse Deus maravilhoso, que é o nosso Deus Pai, que enviou Jesus, inclusive. Por isso que muitos dos judeus que se convertem ao cristianismo, que entendem que Jesus é verdadeiramente o Messias enviado por Deus, esses judeus, eles são, eles são fortes na fé. Eles têm um entendimento até melhor do que nós, porque eles sabem de toda a história, e eles entendem, uau, caramba, então realmente Jesus foi o Messias. Jesus é o Filho de Deus, Senhor e Salvador nosso. E por isso, não só Raabe, mas todas as pessoas, todos os gentios, Raabe, Ruth, todas as outras pessoas de todos os povos são bem-vindos para adorar esse Deus verdadeiro, esse Deus amoroso, que é bom, justo e fiel, e que nós precisamos, gente, nós precisamos conhecer a palavra de Deus para entender disso. Raabe é tão importante, que eu vou citar aqui um texto de Tiago. Tiago, irmão de Jesus, escreveu a carta de Tiago, são 5 capítulos, e no capítulo 2, no versículo 25 do capítulo 2, onde Tiago está falando sobre a fé, mais uma vez falando sobre fé. Ele diz que a fé sem obras é morta. E ele dá um exemplo de Abraão, que a obra que Abraão fez foi o quê? Levar o seu filho Isaque para ser sacrificado. Então ele fala que a fé tem que ser acompanhada de obras. Não adianta você só acreditar e não fazer nada. E o segundo e último exemplo que ele dá 2 exemplos. Um exemplo é de Abraão e o outro exemplo é de quem? Uau, Raabe. Ele fala assim, de igual modo, no versículo 25, não foi também justificada por obras a meretriz, a prostituta Raabe, quando acolheu os emissários, os espias, e os fez partir por outro caminho? Uau! Uau! Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Gente, vamos bater palmas para Raabe. Que mulher corajosa, que mulher que tomou uma decisão certa, sábia, salvou a ela, salvou a casa dela, salvou os pais, salvou os irmãos, e foi e casou, né? Ela foi acolhida pelo povo hebreu, casou com Salmão, da linhagem de Judá, e da genealogia dela, a partir da descendência dela, veio Boaz. Ela foi mãe de Boaz. Boaz que casou com Ruth. Eu acho que Boaz, que exemplo de mãe que ele teve. Uma mãe que era gentia, né, que não era hebreia, e que foi um exemplo para ele, e aí ele teve também a possibilidade de fazer o mesmo que o pai dele fez, o pai Salmão, que casou com uma estrangeira, mas uma estrangeira que veio e aceitou esse grande Deus maravilhoso que é o nosso Deus. Assim, Ruth também fez isso. Não, Ruth, lê o livro de Ruth para você entender como Ruth é preciosa também. Amém? Gente, que mulheres incríveis. Raabe, Sara, Ruth, Maria. Gente, vamos aprender com essas mulheres corajosas, fortes e que têm uma fé que nós, homens, podemos aprender muito. Eu aprendo muito com a fé da minha esposa. Que mulher incrível também é essa. Tá bom? Então é por isso que eu estou entusiasmado hoje. Raabe, uma heroína da fé. Vamos olhar para ela como um exemplo? Vamos orar? Obrigado, Pai, por mais esse exemplo de fé incrível
de Raabe. Senhor, abençoa todas as mulheres, Pai, com essa fé, com essa coragem, Senhor, e que nós homens também possamos crescer e ter a nossa fé fortalecida com esses exemplos, possamos valorizá-las por serem mulheres de fé. Aceitamos, Senhor Jesus, como Senhor e Salvador das nossas vidas. Amém? Então é isso. Um beijo no coração e até o próximo dia do projeto.